Dia 13 de maio. Capítulos de hoje: Colossenses 3, 2 Samuel 17, 18, 19 e 20. Colossenses 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu próprio marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. 2 Samuel 17. Aitofel disse a Absalão: Permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: Tragam Hussai, o arquita. Vejam qual é a opinião dele. Quando Hussai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou: Qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere? Hussai respondeu a Absalão:
Dessa vez, o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento, estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna quando ele sair e atacar, e alguns dos nossos soldados forem mortos. A notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então até os soldados mais destemidos, embora corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como o seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan, ao norte, até Berseba ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele nem nenhum dos seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo o Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Hussai é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Hussai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido! Disse ele aos sacerdotes. Encontrem Davi e insista para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos os que o acompanham morrerão. Jonatas e Aimaas haviam ficado em En-Rogel para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido uma serva que lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em En-Rogel e avisou Absalão. Por isso fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: Você viu Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: Estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimaas saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos os que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo cedo a Maanaim. A essa altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amassa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amassa era primo de Joabe. Seu pai era Jéter, um ismaelita, e sua mãe Abigail era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, foi recebido por Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas e tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e para os que o acompanhavam, pois disseram: Vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. Segunda Samuel 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe,
outro sob o comando de Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itaí de Gade. O rei disse a seus soldados: Também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Absai e Itaí: Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia, e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região, e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: Vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: Eu não mataria o filho do rei, nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abissai e a Itaí: Por minha causa, poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado o seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou mais perder tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: Não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Chamou-o de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me ir correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe. Não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: Vai e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Não haverá recompensa alguma pela notícia, disse Joabe. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse: Está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Maanaim à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi e o rei respondeu: Se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: Outro homem se aproxima! E o rei disse: Também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um bom homem e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: Tudo está bem! Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: Louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão, ele está bem? Perguntou o rei. Aimaas respondeu: Quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu.
Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: Tenho boas notícias para o meu senhor o rei. Hoje o senhor o livrou de todos os que se rebelaram contra o rei. O rei perguntou: E quanto ao jovem Absalão? Ele está bem? O etíope respondeu: Que todos os inimigos do meu senhor o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal, tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Segunda Samuel 19. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e se lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: Hoje salvamos sua vida e a vida dos seus filhos e filhas, e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o rei age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar os seus soldados, pois juro pelo Senhor que se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim, o rei saiu e se sentou à entrada da cidade. E quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: O rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadoque e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá: por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então, por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amassa: Você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente, se de hoje em diante você não se tornar comandante de meu exército, em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá, e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: Volte para nós e traga todos os que estão com o Senhor. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer o que ele lhes solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: Ó rei, meu senhor, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que o seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Eu sei quanto pequei. Por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei. Então Absai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Davi disse:
Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Porque agem como se fossem meus inimigos. Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: Sua vida será poupada. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Oh, meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas eu sei que meu senhor o rei é como um anjo de Deus, portanto, faça o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse à sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Davi respondeu: Não precisa continuar se explicando. Eu resolvi que você e Ziba dividirão sua terra, igualmente entre si. Dê tudo a ele. Para mim, basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança, disse Mefibosete. Barzilai, de Gileade, havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou o alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A bebida e a comida já não têm sabor, e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para o meu senhor, o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Depois permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está seu servo Quimã. Permita que ele vá com o meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar. O rei concordou. Está bem, Quimã virá comigo, e eu o ajudarei da maneira como você achar melhor, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Assim todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei. Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: O rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos à custa do rei nem recebemos favor especial algum. Mas há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer o nosso rei de volta? A discussão continuou, e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. Segunda Samuel 20. Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: Abaixo a dinastia de Davi! O filho de Jessé nada tem a nos oferecer! Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa! Então, todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu como rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento,
mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amassa: reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amassa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Absai: Seba, filho de Bicre, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amassa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amassa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita como se fosse beijá-lo. Amassa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amassa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Absai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: se estiverem ao lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amassa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amassa fora do caminho, todos seguiram Joabe, em perseguição a Seba, filho de Bicre. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e por fim chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros do seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouçam! Digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Ele respondeu: sim, sou eu. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? Joabe respondeu: de maneira nenhuma. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa minha intenção. Eu quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicre da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. A mulher respondeu: está bem, jogaremos a cabeça dele para você, por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para as suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia a Davi como sacerdote.